Vocês já me ouviram falando muitas vezes sobre laudo médico, e eu sempre digo que o laudo médico ele tem funções muito específicas e na grande maioria das vezes, quando algumas instituições solicitam laudo médico, a verdade é que ele tem muito pouca importância. Mas existem algumas condições onde o laudo médico eu entendo que ele pode ter alguma contribuição com aquela criança. E o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é uma dessas condições. Por quê? Porque a criança com TDAH, a impressão que se tem é que quando você emite um laudo como esse, você está dando uma justificativa para o transtorno do comportamento que aquela criança tem, como se as pessoas tivessem que, então, a partir daquele momento, serem mais tolerantes com aquela criança, né? Não é essa a questão. A questão da repercussão social do TDAH, ela vai ser tratada em psicoterapia, em terapia comportamental. A questão do laudo do TDAH é que existem alguns detalhes que essas crianças podem precisar, que se esses detalhes não forem cumpridos, o impacto do TDAH sobre a performance social e pedagógica daquela criança fica muito maior. Vejam como são coisas muito simples. Então, por exemplo, num laudo de TDAH, é interessante que no meio das recomendações você cite que aquela criança precisa sentar num local privilegiado da sala. O que é um local privilegiado? É um local onde os distratores do ambiente sejam menores. Então, se você colocar uma criança com TDAH sentada do lado de uma janela, por exemplo, você vai ter severíssimos problemas. Por quê? Porque ela vai estar muito mais interessada com o que está acontecendo lá fora do que o que está acontecendo aqui dentro. E você vai obrigar o professor a ficar chamando a atenção dessa criança inúmeras vezes durante uma aula. Mesma coisa se você colocar essa criança sentada, por exemplo, perto da porta ou lá no fundo da sala. Então, crianças com TDAH, o ideal é que eles sentem numa posição mais central na sala e geralmente na primeira ou na segunda fileira, né? Então, isso é um primeiro cuidado. Um segundo cuidado, crianças com TDAH, muito frequentemente, tem dois problemas na execução de atividades. Ou elas realizam aquelas atividades de uma forma muito rápida, muito ágil, para se livrar daquela coisa, ou elas têm procrastinação. Elas vão fazer uma prova e elas acabam demorando muito mais para fazer aquela prova, porque vão empurrando aquela situação um pouco mais para frente e tal. Então, de uma forma ou de outra, crianças com TDAH precisam ter uma atenção maior nesse ponto, né, do tempo. Então, como que habitualmente a gente diz que deve de colocar no laudo, a gente sugere, né, que as crianças com TDAH tenham um pouco mais de tempo para a realização das atividades e das provas. Um outro ponto muito importante também é a gente lembrar que crianças com TDAH muito frequentemente têm outros transtornos neuropsiquiátricos ou neurológicos puros associados. Um deles é o transtorno de leitura e escrita, o outro é a desordem do processamento auditivo central. E é muito importante que no laudo você informe a escola a respeito disso. Por quê? Porque se essa criança tem um transtorno específico de leitura e escrita, uma dislexia, por exemplo, e a professora resolve, o menino está lá no quarto, quinto ano, e a professora resolve descontar nota de cada erro que ele tiver ali numa redação, por exemplo, essa criança pode estudar a vida inteira, ela só vai tomar nota zero. Por quê? Porque esses erros de leitura e escrita estão relacionados à doença de base, né? ao transtorno de aprendizagem de leitura e escrita. Então isso tem que ser informado no laudo para que a professora possa dar a justa avaliação para esse aluno. Ou se a criança tem, por exemplo, um transtorno do processamento auditivo central e você vai fazer uma prova que requer uma interpretação de um texto mais complexo, essa criança pode ter estudado 6 meses antes da prova, ela vai tirar zero. Por quê? Porque não é que ela não saiba o conteúdo, ela não vai entender a pergunta, ela não vai entender o que estão querendo saber dela. Então, neste caso, de um transtorno do processamento auditivo central, é obrigatório que alguém leia a prova para a criança e explique para a criança o que é que tem que ser feito, né? A questão, por exemplo, de medicação, eu também sempre sugiro que conste no laudo. Por quê? Porque psicoestimulantes, vocês sabem, ele tem que ser dado pouco antes da aula, né? Esses psicoestimulantes de ação mais curta. Então, muitas vezes a criança vai tomar na escola. Se isso não consta do laudo, ninguém fica sabendo que a criança está tomando medicamento. A gente acaba dependendo de confiar numa criança de 7, 8, 9 anos de idade para tomar medicação. Ela muitas vezes tem outros interesses, ela vai esquecer disso, né? Então, pessoal, retomando,
Quando nós vamos confeccionar um laudo para crianças com TDAH, o laudo ele não precisa ser muito extenso, não precisa ser 3 folhas de laudo, não. Tudo isso que eu falei aqui você consegue colocar em uma página de laudo, mas ele tem que trazer esses aspectos fundamentais para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar a escola também nesses transtornos. Porque eu sempre digo, né, a escola, o professor, quando ele comete algum equívoco, ele não erra porque ele quer. É como o médico não erra porque quer, ele erra porque muitas vezes ele não teve acesso à informação. Então, se você coloca isso bem objetivamente ali num laudo, o que você está fazendo? Você está ajudando a escola a ajudar a criança.